Olá pessoal, meu nome é Maurício e primeiramente, antes de começar, eu queria dizer que eu fico muito feliz, muito contente em poder contribuir, em poder participar desse esforço para que a mensagem do Cristo ela não deixe de chegar aos corações nesse período em que nós estamos afastados, em que não está sendo possível que nós estejamos dando seguimento às nossas reuniões presenciais. Então me alegra muito poder participar desse esforço que essa casa está promovendo, né? E hoje, meus amigos, nós vamos falar no nosso estudo sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama o Cristo Consolador. Nós que necessitamos tanto de consolo diante das aflições que nós passamos todos os dias, em especial esse período em que o mundo vem passando por uma quantidade de aflições muito grandes, né? Aflições que já sabemos são previstas, que nós já sabemos que fazem parte das nossas caminhadas, né? Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo ele nos traz um capítulo dizendo que bem-aventurados são os aflitos, não é verdade? E se a gente observar também, a estruturação desses capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo ela não é por acaso, né? Então, primeiro vem no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e em sequência vem o capítulo 6, nos trazendo o Cristo Consolador, ou seja, se nos são dadas as aflições, aquilo que nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso crescimento, né? Também nos é dada a ferramenta para que a gente consiga lidar com tudo isso, que é o Cristo Consolador, que vem agasalhar os nossos corações com seus ensinamentos, nos dá as diretrizes, não é verdade? Então, se nos é dado o mal, também nos é dado o remédio, o meio para que nós consigamos, né, superar essas dificuldades. Então, o estudo de hoje é sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Muito bem, o início desse capítulo, o Kardec já coloca uma passagem do Evangelho de Mateus, em que ele relata a seguinte passagem, o Cristo dizendo: "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Então, vamos analisar com cuidado, né, essa primeira frase. "Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Olha a profundidade disso, né? Jesus, ele traz para si, ele avoca a responsabilidade de aliviar as aflições de todos, né? De todos indistintamente. Todos os que estão sobrecarregados e aflitos, né? E a gente será que nós já paramos para pensar se nós seríamos algum dia capazes de pelo menos nos aproximar disso, de dizer isso para alguma pessoa? Olha o grau de dificuldade disso, né? Você dizer a um vizinho, por exemplo, né? Olha, pega todos os seus problemas e traz para mim, porque eu vou ser o responsável por aliviar as suas dores, a sua sobrecarga. Então nós podemos contar com esse apoio, com o apoio de Jesus, que ele se colocou à disposição de toda a humanidade para que ele possa aliviar as nossas sobrecargas, as nossas aflições, né? E ele segue no Evangelho de Mateus: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo." Então, pessoal, vamos entender essa segunda parte aí da passagem de Mateus, né? "Tomai sobre vós o meu jugo." O que é o jugo? O jugo é aquela peça que vai no pescoço do boi, do cavalo, do jumento, né? Que é capaz de guiar ele pelo arado nas tarefas que são utilizadas os animais. É aquela peça que vai conduzir o caminho daquele animal, né? Então, quando Jesus fala: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo", ele diz o seguinte: considera as minhas orientações na condução da sua vida. E aí tudo vai ser mais leve, você vai encontrar repouso para as suas almas. Porque o meu jugo é suave. Se você considerar aquilo que eu estou dizendo, você vai tornar as suas aflições mais suaves.
vai ser mais fácil a passagem por essas dores, por essas dificuldades que vocês enfrentam. Essa é a mensagem de Jesus nessa passagem de Mateus. Então vejam, né? Ele já se coloca como uma ferramenta para aliviar as nossas sobrecargas. E ele fala: toma as minhas palavras, toma as minhas orientações, que vai ser mais fácil. Então, sigamos esse conselho do Cristo, vamos estudar as mensagens, as passagens do Cristo, para que o nosso fardo seja de fato mais leve, né? Em continuidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, no item 3, tem a mensagem do Evangelho de João. Eu estou trazendo primeiro as mensagens evangélicas que estão nesse capítulo, para que depois a gente possa seguir fazendo reflexões a respeito de como o Espiritismo enxerga tudo isso, né? Então, no Evangelho de João, tem a seguinte passagem, reproduzida no Evangelho segundo o Espiritismo: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, já naquela época, meus amigos, Jesus nos prometeu que seria enviado um Consolador prometido, aquele que ficaria eternamente conosco, né? E nós espíritas temos a convicção de que esse Consolador prometido é essa doutrina maravilhosa e consoladora que nós abraçamos. Porque ele preenche todos esses requisitos que Jesus nos disse nessa passagem do Evangelho de João. Ele é o Consolador que ficaria entre nós e que guiaria e que recordaria todos os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo, ele é dito o cristianismo redivivo, é aquele que vai resgatar os ensinamentos do Cristo em essência, esses ensinamentos que ao longo do tempo eles foram sendo tão desvirtuados, tão perdidos, tão distorcidos, e que agora o Espiritismo nos convida a rever esses ensinamentos na simplicidade, interpretando as palavras do Cristo conforme uma doutrina de amor, conforme um novo olhar, conforme uma nova capacidade que a humanidade adquiriu em um momento diferente daquele outro. E aí Jesus disse que esse Consolador enviado no nome dele nos ensinaria todas as coisas e nos faria recordar tudo aquilo que ele tinha dito. E de fato é isso que o Espiritismo nos proporciona, recordar tudo aquilo que Jesus disse naquela época, né? E isso traz um consolo muito grande aos nossos corações. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar aos espíritas, eu digo que a missão da Casa Espírita, e nós não podemos perder isso de vista em momento nenhum, é a missão de consolar, é a missão de acolher aqueles que sofrem, aqueles que batem à nossa porta necessitando de auxílio, sejam eles desencarnados ou sejam eles encarnados, auxílio material, auxílio espiritual. A nossa missão, enquanto Casa Espírita, é consolar, é levar alívio aos corações. A doutrina espírita, ela é o Consolador prometido. Então nós temos essa bela missão de levar consolo àqueles que nos batem à porta diante das nossas aflições, né? E essas palavras do Cristo que o Consolador prometido ele vem resgatar, que o Espiritismo vem resgatar, a gente só consegue compreender na profundidade, na essência, se a gente levar em consideração os conceitos básicos que a doutrina espírita nos coloca, que é a imortalidade da alma, que é a eternidade da nossa vida espiritual, a pluralidade das existências. Então, quando a gente passa a olhar as palavras do Cristo sobre esse prisma, considerando esses novos aspectos que a doutrina espírita nos coloca, isso se torna tudo muito mais consolador, se torna tudo muito mais acolhedor aos nossos corações,
não é verdade? Então, esse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos coloca essas duas ferramentas complementares e jamais contraditórias entre si, que é o Evangelho do Cristo e o Espiritismo, como duas ferramentas extremamente consoladoras para as nossas aflições, não é verdade? E agora, de agora para frente, eu vou passar a trazer alguns pontos de vista para que a gente possa ver como a combinação desses dois aspectos do Evangelho do Cristo com o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, como a combinação desses dois elementos, quando a gente analisa alguns pontos, como isso traz consolo, como isso traz alívio para os nossos corações, como o Cristo se torna consolador nas nossas vidas. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer e analisar sobre essa perspectiva é como o Espiritismo enxerga Deus. Esse é o primeiro ponto que, quando a gente compreende, a gente sente um alívio, a gente sente um consolo profundo nas nossas almas. O Espiritismo vê Deus como um Deus providência, né? Como um Deus que nos assiste a todo instante. A gente vê lá no Livro dos Espíritos o que é Deus, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é a causa primária, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O livro A Gênese, ele vem completar esse conceito, nos colocando a divindade como se tivesse os seus atributos permeados nesse fluido em que nós estamos imersos, ou seja, os atributos da divindade, eles estão presentes em todos os locais, na proximidade, ao redor de todos os seres vivos, de todos os seres humanos. Ele permeia esse fluido que nós estamos imersos nele, né? Então ele está em todos os lugares, a divindade está em todos os lugares. Como que o Espiritismo enxerga isso? Como um Deus que é soberanamente bom, como um pai que cuida amorosamente dos seus filhos, um pai que é perfeito, que é justo e que em nada falha, né? Ou seja, é um Deus que nos acompanha nos nossos mínimos passos, nos nossos mais dolorosos momentos, em cada lágrima que corre pelos nossos olhos. A cada passo, no mínimo gesto, Deus está ali presente, acompanhando, junto de você, dizendo: meu filho, tudo vai dar certo, acredita, confia, eu estou acompanhando cada uma das suas dificuldades de perto. Esse é o Deus que o Espiritismo acredita e que vem da interpretação dos ensinamentos do Cristo. É um Deus que não nos abandona, que não nos deixa sozinhos, que não nos desampara em nenhuma das situações, mesmo naquelas mais difíceis, né? Então, meus amigos, a gente precisa de ter essa compreensão clara de que a divindade, de que existe uma energia maior que está no comando das coisas, que as coisas não acontecem por acaso, que não acontecem de improviso. Ou seja, tem aquela passagem que diz, né, que nenhuma folha cai da árvore sem que Deus queira, e essa é a mais pura verdade. Tudo faz parte de um plano maior, seja o que quer que aconteça. E nós precisamos de ter essa confiança, de ter essa certeza de que as coisas estão como deveriam estar de fato, de que não existe erro, não existe equívoco em qualquer pandemia, em qualquer acidente que aconteça, em qualquer fatalidade dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, em qualquer dificuldade que nós enfrentemos. Nós precisamos de ter a certeza de que tudo isso acontece fazendo parte de um plano, de um projeto maior, que não tem erro, que não tem falha. Quando a gente passa a confiar dessa forma, a entregar o controle das coisas dessa forma, isso traz um alívio muito grande aos nossos corações. Isso retira um peso muito grande das nossas costas. Nós deixamos de querer ser responsáveis, de querer compreender os desígnios e passamos a acreditar que está tudo certo porque existe uma divindade de perfeição no comando das coisas, né? Então olha como ver a divindade dessa forma nos traz consolo, nos traz acalento aos nossos corações, não é verdade? Outro elemento que
que eu entendo que vale a pena a gente trazer a interpretação do Espiritismo aqui, porque também nos traz o exemplo do Cristo Consolador em nossas vidas, é o nosso olhar sobre a justiça divina. Então, quem já teve a oportunidade de estudar o livro Céu e Inferno, certamente teve a sua visão modificada a respeito da justiça divina. O livro Céu e Inferno, ele nos coloca de uma forma muito bonita, de uma forma com muita razão, com muito raciocínio lógico, como funciona a justiça divina perante a todos nós, né? Ele nos traz que a misericórdia de Deus é infinita, mas ela não é cega. Essa é uma frase muito bela e que eu tenho bastante admiração por ela. A misericórdia de Deus ela é infinita, mas ela não é cega. Ou seja, haverá inúmeras possibilidades. Quantas vezes você errar, você cair, haverá oportunidade de levantar. Você vai ter errado, vai estar caído lá no chão, Deus vai te estender os braços e dizer: meu filho, vem que eu vou te levantar, e você vai ter uma nova oportunidade. Seja qual for o seu erro, seja qual for a sua falha. Então, meus amigos, esse é o primeiro conceito associado à justiça divina que nos traz uma profunda consolação, de que não existem penas eternas, não existe condenação eterna. Mesmo aquele pior criminoso, aquele que cometeu as maiores atrocidades, haverá o momento correto em que ele irá se redimir, em que as coisas irão se corrigir no caminho daquela pessoa e que ele vai ter sim a oportunidade dele de ser feliz, de se recolocar diante da justiça divina. Então, são inúmeras as possibilidades, meus caros. Não existe condenação eterna, né? Essa noção de justiça divina que o céu e o inferno nos coloca, nos tira o conceito de um pai punitivo e nos coloca a responsabilidade por cada um dos nossos atos. Nós não somos vítimas em momento nenhum de nada que acontece conosco. Então, nós temos sim as nossas faltas e nós temos... É uma questão de semeadura, né? De semeadura e de colheita. Como eu disse naquela frase lá no início, a misericórdia é infinita, mas ela não é cega. Então, se eu não tenho plantado de forma adequada, a misericórdia divina ela não é cega. A colheita ela é obrigatória. O plantio ele é livre. E eu tenho a liberdade de plantar a qualquer tempo, a qualquer hora. Eu tenho essa liberdade. Mas a colheita é obrigatória. E é por isso que a misericórdia divina ela não é cega. Nós recebemos de volta aquilo que nós plantamos. Como forma de ensinamento, como forma de crescimento para que a gente possa aprender e realizar um novo plantio doravante, não é verdade? E aí outro elemento que o céu e o inferno nos coloca são alguns elementos necessários para que a gente possa apagar os traços das faltas que nós cometemos em nós mesmos. Então, como eu disse, não tem condenação eterna. Toda falta que nós cometemos, ela é possível de ser apagada. Os traços dessas faltas, eles são possíveis de serem apagados em nós mesmos, mas são precisos 3 requisitos, né? Que é o arrependimento, que é a expiação e a reparação dessas faltas. Então nós precisamos de nos arrepender primeiramente, de expiar aquelas nossas faltas, aprendendo com o sofrimento decorrente dos erros que nós proporcionamos e reparar aquilo que nós cometemos. Então, esses são os requisitos para que se promova a justiça divina, uma justiça que nós acabamos, como nós estamos vendo, ela é uma justiça baseada em bondade, é uma justiça baseada em amor, é uma justiça baseada em aprendizado, meus amigos. Muito bem. Um outro elemento que eu considero muito importante que a gente compreenda aos olhos do Espiritismo, para que a gente perceba quão consoladora é essa doutrina, é a visão sobre Jesus. Como a maioria já deve saber, a nossa visão é que são 2 elementos separados, né? Nós temos Deus, nós temos o que é a divindade, e nós temos
Jesus. Jesus é o Espírito puro que foi colocado para vir à Terra nos trazer o seu exemplo, para nos trazer os seus ensinamentos. Então o Espiritismo enxerga a figura de Jesus como sendo aquele nosso irmão mais velho, aquele nosso irmão mais experiente, que vem nos trazer as suas experiências, os seus exemplos, os seus ensinamentos, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, a direção que nós devemos percorrer. Não é à toa que o Espiritismo nos coloca que Jesus é o nosso guia, que é o nosso modelo, né? Quem é o guia? O guia é aquele que nos indica o caminho, é que nos indica por onde nós devemos percorrer. O modelo é aquele que nós devemos replicar, é aquele que nós devemos copiar, é aquele que nós devemos imitar. Então, meus amigos, olha a sabedoria da divindade ao nos colocar Jesus no nosso caminho, como nosso líder, como nosso irmão mais velho. Se nos foi colocada a dificuldade, nos foi dado um guia, nos foi dado um modelo de como proceder para nos aliviar as nossas dores, para nos aliviar os nossos sofrimentos. São os ensinamentos de Jesus, é o Cristo que nos é consolador. Se a gente for por esse caminho, tomar Jesus de fato como nosso guia, como nosso modelo, o jugo dele será leve. Não foi isso que está escrito lá no início do capítulo? Pelo Evangelho de Mateus? Vinde a mim que o meu jugo é leve. Então sigamos o exemplo do nosso guia, do nosso modelo, para que as coisas sejam mais leves no nosso caminho, né? Outro conceito que merece a nossa atenção é quando a gente compreende qual que é a nossa verdadeira vida. E isso o Espiritismo vem nos trazer de uma forma muito clara, muito objetiva. Se eu perguntar para vocês qual que é a nossa verdadeira vida, eu tenho certeza que todos me responderiam que a nossa verdadeira vida não é a vida material, não é a vida da carne, é a nossa vida espiritual. Quando a gente olha o tempo da nossa vida na carne, ele é muito lento frente à eternidade. Ele é muito lento, não, perdão, ele é muito rápido, né? Ele é muito curto frente à eternidade que nós temos na nossa vida espiritual. Quando nós olhamos sob a perspectiva de que nós somos espíritos imortais, nós revemos uma série de questões, uma série de conceitos, nós passamos a olhar com outros olhos todas as aflições, as atribulações que nós temos nessa nossa vida da carne, que é uma vida curta, que é uma vida muito rápida. Então isso nos traz alívio, isso nos traz consolo, isso nos traz entendimento, né? Isso nos traz um bálsamo para os nossos corações, saber que tudo isso vai passar, que tudo isso frente à eternidade é um período muito curto, que lá na frente, quando tudo isso passar, todas essas nossas dores, todas essas nossas aflições, nós vamos olhar e dizer, passou, foi rápido, né? Então essa certeza eu gostaria que todos carregassem em seus corações, que vai passar, que seja qual for a aflição, ela vai passar. Esse período nosso de carne, ele é um período curto frente à nossa maior vida, que é a nossa vida do Espírito, e já disse Jesus em outra passagem que o reino não é desse mundo, né? Então não está reservado para nós agora o gozo da felicidade plena, da felicidade eterna. O reino dele não é desse mundo. Então a verdadeira vida é a vida espiritual, né? Muito bem. Outro elemento que merece a nossa atenção é o olhar que o Espiritismo traz sobre a dor. Nós já falamos um pouco disso aqui nos minutos anteriores, mas eu gostaria de retomar isso. O Espiritismo ele nos traz um olhar de compreensão sobre a dor. Ninguém é vítima da própria dor, ninguém está sendo injustiçado pelas dores que sofre, né? E aí eu retomo novamente aqui o livro Céu e Inferno, que eu acho muito interessantes as explicações que são ali colocadas, elas são muito racionais. E lá tem o ensinamento de que toda dor ela decorre das nossas imperfeições. Ou seja, para cada imperfeição tem uma dor consequente dela, né? Então as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas doenças, as nossas dificuldades nos nossos relacionamentos, tudo isso decorre de feridas, de imperfeições que existem nos nossos espíritos.
que precisam de ser buriladas, que precisam de ser sanadas, que precisam de ser melhoradas. E a dor é esse instrumento. A dor ela nos faz refletir sobre as nossas imperfeições morais. Então, tudo isso é um processo de aprendizado, é um processo de ensinamento. Se eu perguntasse para vocês assim, quem aqui sofre? Quem aqui tem dor? Todos nós certamente responderíamos que temos. Então, isso quer dizer que todos nós carregamos imperfeições morais no nosso espírito que precisam de ser corrigidas. E à medida que a gente for sanando essas imperfeições morais, a gente vai diminuindo as nossas dores. Então, por que o Espiritismo bate tanto na questão da reforma íntima, de que nós busquemos ser pessoas melhores, ser pessoas que buscam corrigir os seus defeitos, as suas más inclinações? É porque isso é que vai conduzir à diminuição do nosso sofrimento, da nossa dor. Quando não houver mais necessidade de cuidar das nossas imperfeições, não haverá mais dor, não haverá mais esse meio de ensinamento para que nós reparemos as nossas feridas espirituais anteriores, não é verdade? Então vamos seguindo para um outro ponto que a gente deve analisar também sobre a ótica do Espiritismo. Veja que cada um desses pontos que eu analiso, quando a gente coloca o olhar do Espiritismo sobre esse aspecto, olha como isso nos traz consolo, olha como isso nos traz alívio para os nossos corações, não é verdade? Se eu trago o olhar do Espiritismo para os elementos do nosso cotidiano e isso nos traz conforto, isso nos traz alívio para os nossos corações, essa é a essência do Cristo Consolador que o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Quando a gente passa a olhar as coisas sobre esse prisma do Consolador prometido, a gente sente alívio, a gente sente tranquilidade nos nossos corações para que a gente possa continuar a nossa caminhada, né? Então, mais um ponto que eu gostaria de trazer e que todos compreendessem é que nós temos como único destino a felicidade, né? Essa é a certeza única que nós temos. Um dia nós teremos a felicidade plena. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Nós somos criados como seres simples e ignorantes e a gente vem trilhando caminhos, vidas após vidas, para que a gente atinja a felicidade eterna, na condição de espíritos que já combateram todas as suas imperfeições. E seja qual for o espírito, seja qual for o ser, seja qual for a imperfeição que ele possua hoje, fatalmente ele possui um único destino, que é a felicidade. E esse destino é o destino de todos nós, né? Então, como eu disse, a gente precisa de entender que tudo isso é passageiro, de que lá na frente, de que quando a gente conseguir combater todas as nossas imperfeições, a gente vai sim chegar à condição de um espírito que vai gozar da felicidade plena, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. E olha como isso nos traz alegria, a certeza de que amanhã as coisas serão diferentes e que a felicidade fará parte do caminho de todos nós, não é verdade, meus amigos? Bom, e o último aspecto que eu gostaria de analisar, já caminhando aqui para o fim do nosso estudo, é que nem sempre a gente compreende o consolo do Cristo nas nossas vidas, ou a mensagem do Consolador prometido nas nossas vidas. Nem sempre ser consolado é ser agradado por Deus nas nossas vontades imediatas. Nós seres humanos, nós somos muito imediatistas, nós queremos as coisas para agora, né? Nós queremos a cura para as nossas doenças, nós queremos a solução para os nossos problemas financeiros, nós queremos a solução para os nossos problemas familiares, de relacionamento, né? Mas a nossa visão, ela é muito míope ainda. Nós não conseguimos enxergar a completude das coisas, né? A totalidade das coisas da forma como a divindade ela faz. Eu costumo dizer que nós somos crianças espirituais,
com o nosso imediatismo. Nós agimos como criança, como uma criança que pede para o seu pai para faltar à escola, por exemplo, porque aquilo ali vai trazer um prazer imediato para ela de descansar, de poder brincar, mas aquele pai e aquela mãe sabe que o melhor para aquele filho naquele momento é ir para a escola. Então, nós precisamos entender que nem sempre as nossas vontades imediatas elas serão atendidas quando a gente solicita. Nesse momento em que a gente solicita tantas coisas que não podem ser concedidas, Deus olha para nós e diz: meu filho, assim como a criança que não quer ir para a escola, mas o pai sabe que é necessário ir para a escola, ele olha para nós e diz: meu filho, essa doença, essa dificuldade financeira é o que pode haver de melhor para você nesse momento, para o seu crescimento, para a sua melhora. Então, você está amparado, você está fortalecido, mas nesse momento eu sei o que é o melhor para você. Então, nem sempre, meus queridos, ser consolado é ser agradado por Deus, é ter os seus pedidos atendidos por Deus. E muita gente questiona isso, muita gente se revolta, questiona a existência de Deus, enquanto Deus olha para cada um de nós de forma amorosa e diz: meu filho, aguenta firme, porque tudo isso é necessário e está tudo sob controle, eu estou no comando de tudo, então aguenta firme, e segue a sua caminhada com as suas dores, com as suas dificuldades, que eu vou te fortalecer, eu vou te amparar. Olha como isso é consolador, olha como isso traz alívio, tira um peso dos nossos ombros, olhar as coisas sobre o aspecto do Consolador prometido, que é essa doutrina maravilhosa que nós abraçamos. E para encerrar, pessoal, eu gostaria de ler para vocês uma poesia que se chama Agradeço, Senhor. Ela é da antologia Poesia da Antologia Mediúnica, é psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Maria Dolores, e ela se chama Agradeço, Senhor, e vem trazer de uma forma muito bela, sobre a forma da arte, essa questão de que nem sempre ser consolado é ser agradado. Então vamos lá, ela diz assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não, às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Então, meus amigos, saibamos compreender os desígnios do Cristo, saibamos compreender os planos da divindade para cada um de nós, não nos desesperemos contra as situações que acontecem no nosso dia a dia, saibamos seguir firmes, confiantes que existe um Deus que a cada passo, a cada mínimo gesto nos acompanha e que nos dá fortaleza, que nos guia, que nos ilumina a todos. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe.